Muito bom. Muito bom. Pode continuar de pé. Quem está muito empolgado para aquilo que Deus vai fazer hoje? Faz um barulho aí. Eu realmente creio que essa noite vai ser A gente falou disso a semana passada, mas isso não é um clichê de um líder de jovens. Essa noite vai ser um romper de algo muito grande na sua vida. Vai ser realmente um divisor de águas na vida de muitas pessoas. A preletora que vai estar com a gente hoje, Amy Ward, ela é uma pessoa muito especial. Ela veio para o 21 ano passado. Quem aqui participou do 21 Project ano passado? Levanta a mão. Uau, bastante gente. Então vocês lembram bastante dela. E eu lembro que quando ela veio para o 21, eu compartilhei algumas semanas atrás aquele testemunho sobre o nascimento do Joshua e como foi um milagre a vinda dele. E eu lembro que a Amy veio, quando ela chegou no Brasil, eu compartilhei um pouco aquilo que estava acontecendo com o Joshua, com a Kristen. E ela falou para mim assim, fica tranquilo, porque ele vai nascer, vai dar tudo certo, e Deus vai levantar ele como um sinal e uma maravilha para a nossa geração. Então você não precisa nem se preocupar. E eu lembro que, cara, quando você recebe uma palavra dessa de uma profeta, você fica tipo, Deus, obrigado. Ela trouxe realmente muita paz pra gente. E ela falou assim, eu inclusive sei já qual que é o sexo da criança, mas eu não vou falar até você me falar. E depois eu descobri que ela já sabia que ia ser um menino. Então ela realmente carrega algo de Deus. Ela é uma das principais vozes proféticas do YWAM de Kona. Ela carrega algo muito forte da parte do Espírito Santo. Então eu quero que você não desligue nem por um segundo daquilo que Deus vai fazer hoje. Eu quero que você realmente seja uma esponja que vai simplesmente receber essas águas que vão fluir nesse lugar. Então, cara, não se preocupa se o Espírito Santo te impactar de um jeito hoje que você vai começar a chorar, cair no chão, dar risada. É totalmente normal acontecer essas coisas quando ela está ministrando. Então fica livre. E eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas Amy Ward. I didn't know what he was saying about me. Eu não sabia o que ele estava falando sobre mim. I just hope it was true. Eu espero que seja verdade. You can sit. Você pode se sentar. I'm sure we'll stand again. Eu sei que a gente vai ficar de pé de novo. But I just want to share what's on my heart tonight. Mas eu quero compartilhar algo que está no meu coração para essa noite. But it's really good to be back in Brazil. É muito bom estar de volta ao Brasil. I came for the first time just in July. Eu vim pela primeira vez em julho do ano passado. And my heart was so open to what God was doing here. E o meu coração ficou tão aberto para aquilo que o Senhor estava fazendo aqui. So when I get around all of you, então quando eu fico ao redor de todos vocês, I'm overwhelmed with the passion inside of you. Eu fico impactado com a paixão que existe dentro de vocês. The passion for Jesus. A paixão por Jesus. And what God is doing among you. E aquilo que Deus está fazendo entre vocês. And as I spent the afternoon just asking the Lord about tonight. E eu passei a tarde perguntando ao Senhor sobre aquilo que Ele queria fazer essa noite. I just started to think of the young adults that I even met last year. E eu comecei a pensar nos jovens adultos que eu encontrei, que eu conheci no ano passado. And I've been hearing about what God is doing here at Vox. E eu já tenho ouvido falar daquilo que Deus está fazendo aqui no Vox. And I started to think, man, just the amount of people that's in that room alone. E eu comecei a pensar que simplesmente o número de pessoas que estão aqui nesse salão could cause something to happen in Brazil. Poderia causar algo para acontecer no nosso país, no Brasil. This room is filled with people that are filled with the glory of God. Esse salão está cheio de pessoas que são cheias da glória de Deus.
that is meant to see this nation changed by the glory of God. E eles nasceram para ver essa nação sendo transformada pela glória de Deus. And not just this nation, but the nations of the earth. E não somente essa nação, mas as nações da terra. When I was here before, Quando eu estava aqui antes, I was amazed by the hearts of people that have a heart for missions. eu fiquei impressionada com o coração das pessoas que têm um coração para missões. And that fire that burned in your hearts. E aquele fogo que queima dentro dos corações de vocês. And I remember talking to other leaders here E eu lembro de conversar com outros líderes desse lugar. about what it would look like to see a missions movement sent out of Brazil. De como que seria ver um mover de missões que seria lançado a partir do Brasil. And we got really excited. E a gente ficou muito empolgado por isso. So much so that some of my friends are running a school on the farm. Tão empolgados que alguns dos meus amigos estão nesse exato momento no Dunamis Farm, liderando uma escola missionária. And I get to go there tomorrow, E eu vou para a fazenda amanhã, but I get to be with you tonight. e eu posso estar com vocês essa noite. I believe that last time I was here, I heard the Lord say that this is a missionary sending nation. Da última vez que eu estava aqui, o Senhor disse a mim que essa é uma nação que envia missionários. But it's also a nation that's going to be changed by the people within it. Mas também é uma nação que será transformada pelas pessoas que habitam nela. And tonight I want to talk to you about seeing that change. E hoje à noite eu quero falar sobre ver então essa transformação. To see it transformed. Ver essa nação sendo transformada. To see reformation happen Ver here. realmente uma reforma acontecendo aqui. To become what God originally designed Brazil to be. Nos tornar então aquilo que o Senhor pretendeu para que o Brasil fosse. Brazil has seen revival come and go. O Brasil já viu avivamento vindo e indo. And we'll see revival here again and E again. nós iremos ver o avivamento mais vezes aqui. But now is the time to see reformation. Mas esse é o momento para ver uma reforma. Now is the time to see transformation Esse é o momento para ver uma transformação that looks like the kingdom of God. que se parece com o reino de Deus. But how are we going to see that E happen? como que nós iremos ver isso acontecer? How are you going to see that Como happen? que você vai ver isso acontecer? Through the grace that we've received from God. Através da graça que nós recebemos de Deus. It talks about that grace in Ephesians 4:7. Efésios 4:7 fala a respeito dessa graça. And it says, to each one of us, grace has been given as Christ has given it. Diz que a cada um de nós foi dada uma graça de acordo com o dom de Cristo. There's a new translation, I don't know if you have it here in Brazil, but in America it's called the Passion Translation. Existe uma nova tradução, não sei se vocês têm no Brasil, mas nos Estados Unidos nós chamamos de paixão. And it says this, E diz o seguinte a respeito desse verso. and he has generously given each one of us supernatural grace. E Ele deu generosamente a cada um de nós uma graça sobrenatural, According to the size of the gift of Christ. de acordo com o tamanho dos dons de Cristo. So God has given us supernatural grace Então Deus nos deu uma graça sobrenatural that matches the gifts of God inside of us. que se equivala aos dons de Deus que existem dentro de vocês. He's given us supernatural gifts, Ele nos dá então dons sobrenaturais, gifts of the Spirit, dons do Espírito, but He's given us natural gifts and talents. mas Ele também nos dá dons naturais e talentos. But He's given us grace for what those gifts need. E Ele também nos dá uma graça necessária para a utilização desses dons. Jesus, we know, died on the cross. Sorry. Jesus, we know, He died on the Nós cross. sabemos que Jesus morreu na cruz He's given us eternal life, e Ele nos deu a vida eterna. but He gave us a whole lot more after that. Mas Ele também nos deu muito mais do que isso. Which that alone is everything. Só a vida eterna sozinha já é muita coisa. He's the nicest man I know. Ele é o homem mais gentil que eu conheço. And we didn't even deserve salvation, E nós nem mesmo merecíamos a salvação. but He gave us that. Mas Ele nos deu a salvação. But then Mas então, He gave us His Holy Spirit. Ele nos deu o Espírito Santo.
So here's the father heart of God. Então esse então é o coração paterno de Deus. He sends his own son, Ele envia o seu único filho and it changes the world forever. e isso muda o mundo para sempre. All of human history is forever changed. Toda a história da humanidade é transformada para sempre. And then Jesus, he goes to hell and he takes back the keys from Satan. E então Jesus, ele vai ao inferno, ele rouba então as chaves que estavam com o diabo. And now he sits at the right hand of the E Father. nesse momento ele está sentado à direita de Deus. But he sent us the Holy Spirit here with us. E ele nos envia o Espírito Santo. And he says that we'll be clothed with power. E ele nos diz então que nós estaríamos vestidos de poder. Clothed with power from on high. Revestidos de poder dos altos. In John chapter 14 verse 12, Em João capítulo 14, versículo 12, he says, "Greater things will you do than I even did." Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que aquilo que ele fez. I travel all over the world and I speak about the Holy Spirit. Eu viajo o mundo inteiro para falar a respeito do Espírito Santo. And no matter how many times I say that verse, E não importa quantas vezes eu leio esse versículo, my mind still has a hard time imagining a it. minha mente ainda tem uma dificuldade para imaginá-lo. It says that Jesus did so many miracles that they wouldn't have fit in the books of the earth. A palavra diz que Jesus ele performou tantos milagres que nem mesmo caberiam nos livros da terra. So when we read about what Jesus did, we only know some of it. Então, quando nós lemos aquilo que Jesus fez, nós só sabemos de alguns milagres. There's going to be a great movie to watch in heaven Existe então um grande filme que nós iremos assistir nos céus about all the things that Jesus and the disciples did that we didn't know a about. respeito de todos os sinais e maravilhas que Jesus e os discípulos fizeram e nós não sabemos. And Jesus, he picks these 12 E guys, Jesus escolhe esses 12 homens, these 12 young adults. esses 12 jovens. They believe that the disciples were about early 20s. Os teólogos acreditam que os discípulos tinham 20 e poucos anos, Full of dreams, cheio de sonhos, full of ambition, cheio de ambições, entrepreneurs. empreendedores. And Jesus picks these 12 E guys Jesus escolhe 12 homens that mess up over and over and over again. que eles pisaram na bola vez após vez. They're always giving the wrong answer, Eles davam as respostas erradas. getting their priorities wrong. Eles pegavam as prioridades erradas. And Jesus lovingly corrects them. E Jesus, de maneira muito amorosa, corrige eles. And when Jesus dies on the cross, E quando Jesus morre na cruz, they fail worse than they ever have when they abandon him. eles falham da pior maneira quando eles abandonam Jesus. But when Jesus is resurrected from the dead, Mas então Jesus ressuscita dos mortos. he's talking to the disciples. E ele está conversando com os discípulos. And he's telling them about going to the Father. E ele está dizendo a respeito da sua ida ao Pai. And that it's better for them that he goes. E é melhor para eles que ele fosse. That it's to their advantage that he leaves the earth and goes to heaven. Seria vantagem aos discípulos com que ele deixasse a terra e fosse aos céus. Because if he doesn't go, then the Holy Spirit won't come. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não seria enviado. But when the Holy Spirit comes, Mas quando o Espírito Santo vier, they'll be clothed with power. eles estariam revestidos de poder. And they'll go into all the world and they'll preach the gospel. E eles iriam por todo mundo e pregariam o Evangelho. They'll operate in miracles Eles iriam operar em milagres. and they'll change the E world. eles mudariam o mundo. And they'll do even greater things than he E did. eles fariam obras maiores do que Jesus fez. And I love to preach on the Holy E Spirit eu amo pregar sobre o Espírito Santo. on the day of Pentecost. No dia de Pentecostes. When you see that their lives are changed forever. Quando você vê que a vida deles foi transformada para sempre. If you even just look at the life of Peter, Se você, por exemplo, olhar para a vida de Pedro, everything changed in Peter's life when the Holy Spirit came upon him. tudo muda na vida de Pedro quando o Espírito Santo vem sobre ele. All of those years that he walked with Jesus, Todos aqueles anos que ele havia andado com Jesus, he made more of a change when the Holy Spirit came on him. mas ele foi mais transformado quando o Espírito Santo veio sobre ele. He learned all of these things from Jesus. Ele aprendeu muitas coisas com Jesus, But when the Holy Spirit came, mas quando o Espírito Santo veio, he received power that he'd never known before. ele recebe um poder que ele ainda não conhecia. And his life changed forever. E a sua vida é transformada para sempre.
And I believe in that same way E eu acredito que da mesma maneira that inside of you, que dentro de você the gifts that God has placed inside of you, existem dons que Deus colocou dentro de você, the talents that God's placed inside of you, talentos que Deus colocou dentro de você. with those things E com essas coisas, being clothed with power, e sendo revestidos de poder, we will see nations change. nós veremos nações transformadas. Those things without being clothed in power, Essas coisas, sem o revestimento de poder, we won't. nós não veremos. But with Him, Mas com Ele, greater things will we do. coisas maiores nós faremos. How could we possibly do greater things than Jesus, Como nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus? the Son of God, O Filho de Deus. the perfect Son of God? O Filho perfeito de Deus. Not by might, Não por força, not by power, nem por violência, but by His Holy mas Spirit. pelo Espírito. Not by my mind, Não pela minha mente, not just my talents, não só os meus talentos, but when the Holy Spirit comes upon them, mas quando o Espírito Santo vem sobre eles. suddenly the impossible De repente, o impossível becomes possible. começa a acontecer, se torna possível. Truly with God, Verdadeiramente com Deus, all things are possible. todas as coisas são possíveis. So at the same time that He's called us to walk in power Então, ao mesmo tempo que Ele nos chama para andar em poder and have spiritual gifts in our e lives, ter dons espirituais nas nossas vidas, He's also given us a calling and an assignment. Ele também nos dá um chamado e um chamado. So He created every person in this room for a purpose. Então Ele criou cada pessoa nesse salão para um propósito. And ultimately our job on the earth E o nosso maior chamado na Terra is that our life would give God glory. é que a nossa vida venha glorificar a Deus. That everything that we do in our life Que tudo aquilo que nós façamos em nossas vidas would point to Jesus. possa apontar para Jesus. Because the Holy Spirit is not here on earth separated from the Father and the Son. Porque o Espírito Santo não está aqui na Terra separado do Pai e do Filho. Jesus said, I don't do anything unless I see my Father in heaven do it. Jesus dizia que Ele não fazia nada que Ele não visse o Pai fazendo. So Jesus modeled perfect unity with the Holy Spirit and with the Father God. Então Jesus construiu um modelo perfeito de unidade com o Espírito Santo e com Deus Pai. So even though the Father God and Jesus are in heaven, Então mesmo que Deus Pai e Jesus estejam nos céus, it's not like the Holy Spirit's down on earth doing what He wants. então não é como se o Espírito Santo estivesse na Terra fazendo aquilo que Ele quiser. He's not just knocking people over on the ground Ele não because He está thinks it's fun. simplesmente derrubando pessoas no chão porque Ele acha que é engraçado. Everything that the Holy Spirit truly does Tudo aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo faz would always point to Jesus. sempre apontará para Jesus. It always points to the Father and to the Son. Sempre aponta para o Pai e para o Filho. Because it's His desire that all men would know Porque é o desejo dele que todos os homens conheçam salvation, salvação. personal relationship with Um Jesus. relacionamento pessoal com Jesus. So if the Holy Spirit makes you fall over, Então se o Espírito Santo ele faz com que você caia, it's for the purpose of knowing é Jesus. para o propósito de conhecer a Jesus. Now sometimes we call things the Holy Spirit Às vezes a gente chama algumas coisas de Espírito Santo that might not actually be que Him. talvez não sejam ele. I'm talking about that which we know is Him. Eu estou falando sobre aquilo que nós sabemos que é o Espírito Santo. So He's called us for a purpose to release the kingdom of heaven on the earth. Então ele nos chamou com um propósito para que nós então liberemos o reino de Deus na terra. To go and preach the gospel. Para irmos e pregar o evangelho. To go and live the gospel. Viver o evangelho. And to make disciples everywhere we go. E fazer discípulos por todos os lugares que vamos. He uses our natural gifts and our talents just as much. Ele usa os nossos dons naturais e talentos tanto. But God calls us to partner with Him. Mas Deus também nos chama para entrar em parceria com Ele. And to walk in faith. E viver através da fé. So that our callings are impossible to do
unless God shows up. para que os nossos chamados sejam impossíveis de serem completos a não ser que Deus apareça. You see, that's how He receives glory. É assim que nós recebemos a glória. God receives glory from our lives Deus, ele recebe a glória através das nossas vidas when we give Him all the credit. quando nós damos a ele todo o crédito. That when we are not impressed with ourselves. Quando nós não ficamos impressionados com nós mesmos. So if the nations of the earth look at Brazil, Então, se as nações da terra olharem para o Brasil and revival and reformation begin to happen, e avivamento e reforma começam a acontecer, that they wouldn't say, oh, it's just the young adults from Dunamis. eles não iriam dizer, esses são simplesmente os jovens do Dunamis. But they would say, only God could have done Mas that. eles irão dizer, somente Deus pode fazer aquilo. Only God could have done that. Somente Deus pode fazer isso. I don't know where they come from. Eu não sei de onde eles vêm. I don't know what ministry they're really a part Eu não of. sei qual ministério eles fazem parte. I don't know how they did that. Eu não sei como eles fizeram isso. Who are these ones that begin to rise up in places of influence? Quem são esses que se levantam nas esferas de influência? They're different. They shine in a different way. Eles brilham de uma maneira diferente. Where does this authority come from? De onde vem essa autoridade? Who has given them permission? Quem deu a eles permissão? It could have only been God. Somente Deus. How did they do it? Como eles fazem isso? And then all glory Toda a glória and honor e toda a honra and e praise todo o louvor. that He takes your weakness Ele pega a nossa fraqueza and He adds Himself to e ele you. se adiciona a você. And suddenly impossible becomes E possible. de repente o impossível se torna possível. He takes our gifts Ele pega os nossos dons and He adds Himself, e ele se adiciona. and you begin to think like heaven. E aí então você começa a pensar como os céus You begin to pensam. build like heaven. Você começa a construir como os céus You begin constroem. to teach like heaven. Você começa a ensinar como os You céus. begin to raise children like heaven. Você começa a ser filho como And levantar filhos you como os begin to céus. start businesses like Você heaven. começa a levantar negócios como os céus. On earth as it is in heaven. Na terra como nos céus. Your kingdom come, Que o reino venha. your will be Que done seja feita a tua vontade. on earth, Na terra, in Brazil, no Brasil, in Sao Paulo, em São Paulo, in my life, na minha vida, as it is in heaven. como é feita no céu. Only God Somente Deus could have done this. poderia fazer isso. So this room is full of called, spiritually gifted, talented people. Então esse salão está cheio de pessoas talentosas e cheias dos dons do Espírito. And it's your time to rise up. E é o tempo de você se levantar. It's your time to take hold. É o teu tempo de assumir a sua posição. Philippians 3:12. Filipenses 3:12. To lay hold of that which what Christ laid hold of us for. Eu abro mão daquilo que to lay hold. Philippians 3:12. Let me open here, sorry. Não que eu tenha já recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. To grab a hold, to lay hold Para segurar for the purpose that Christ grabbed us for. para o propósito pelo qual Jesus nos segurou. You say, I've been gripped by God Paulo fala que ele foi agarrado por Deus for the purposes para o propósito that He created me for. que ele havia o criado. It's time É o tempo for you to grab hold. para você segurar. In Ephesians 4:1, E Efésios 4:1, to live a life worthy of your calling. para vivermos uma vida digna da nossa vocação, That we would live a life que nós vivamos uma vida that was worthy que é digna of our calling. do nosso chamado, So that our life and our calling match each other. para que a sua vida e o seu chamado eles possam ser equivalentes. This place is amazing. Esse lugar ele é incrível. Vox and Dunamis, they're amazing. Vox e o Dunamis são incríveis. This is your family, Essa é a sua família, your friends. os seus amigos.
those that you link arms with aqueles que você se une com seus braços, and fight the good fight with. e você batalha suas boas batalhas. It's where you get trained. É onde você é treinado, It's where you get encouraged. é onde você é encorajado. But you alone Mas você sozinho have to take personal responsibility precisa assumir a responsabilidade pessoal for your own calling para o seu próprio chamado and your own words from God. e as suas próprias palavras que vêm de Deus. We come together, Nós nos reunimos, but I cannot fulfill His calling. mas eu não posso cumprir o chamado dela. It's not my responsibility Não é a minha responsabilidade to live out His words. viver as palavras dela. I can encourage Him. Eu posso encorajá-la, I can link arms with eu Him. posso unir braços com ela, I can fight with eu Him. posso lutar com ela, But I will stand before a living mas God. eu ficarei diante de um Deus vivo. And He's not going to ask me about Him. E Ele não irá me perguntar a respeito dele. He's going to ask me about me. Ele irá perguntar ao meu respeito. He's going to ask me if I took hold, Ele vai perguntar se eu assumi, if I took responsibility se eu assumi responsabilidade for what He spoke to me. daquilo que foi falado a mim. You won't get prayed for and suddenly receive an impartation Você não vai receber uma oração e de repente receber uma unção, uma transferência and then fulfill your calling. e simplesmente cumprir o seu chamado. You can receive an impartation Você pode receber uma transferência de unção, of faith, de fé, anointing, unção, courage, coragem, many things. muitas coisas, But it's your obedience mas é a sua obediência to God that makes those things happen. ao Deus que faz com que essas coisas aconteçam. Me praying for you does not make that happen. Eu orando por você não faz com que elas aconteçam. Me prophesying over you does not make your calling happen. Eu profetizando sobre você não faz com que o seu chamado aconteça. It's you grabbing a hold É você assumindo a sua responsabilidade. and taking responsibility Assumindo responsabilidade for what you believe para aquilo que você acredita. God has laid hold of you for. Deus, ele te agarrou para isso. You have to take personal responsibility for your own relationship with Jesus. Você precisa assumir responsabilidade pessoal para o seu relacionamento com Jesus. Your daily life in A God. sua vida diária com Deus. Your life of worship. A sua vida de adoração. This is some of the best worship in the nation. Esses aqui são alguns dos melhores adoradores da nação. But if the only time that you worship is when you come here, Mas se a única vez que você adora é quando você vem até aqui, then you're putting that on somebody else então você está colocando a sua responsabilidade em outras pessoas to lead you into worship. para te liderar em adoração. But you Mas você have to take responsibility precisa assumir a sua responsabilidade to lead yourself para se liderar into worship. em adoração. Then when we come together, Então, quando nós nos reunimos, we just party nós simplesmente festejamos. because we're coming filled up. Porque, We're coming filled up. porque nós estamos sendo cheios. We're coming already connected to Nós já Jesus. estamos conectados com Jesus. If you want to see this nation Se change, você quer ver essa nação sendo transformada, if you want to be used by God to do something that brings the kingdom, se você quer fazer algo para Deus, para que o reino dele seja liberado, then you have to walk in this daily. você precisa andar dessa maneira diariamente. Because heaven is 24/7. Porque os céus, ele é 24/7. It's not on Friday, Saturday, and Sunday. Não é somente na sexta, no sábado e no domingo. So I'm not expecting Então eu não estou esperando this amazing team esse time incrível to lead me. me liderar. That I'm not expecting Eduardo Eu não estou esperando o Eduardo to feed me. me alimentar. I've been having a feast with God all week. Eu tenho um banquete com Deus a semana inteira. I've taken hold, Eu assumi esse lugar. daily walking with Jesus. Uma vida diária com Jesus. In the natural, No natural, if you were going to be a person of influence, se você quer ser uma pessoa de influência, you wouldn't just study on the weekend. você não iria estudar somente no fim de semana.
It would become your life. Isso precisa se tornar a sua vida. It would be what you gave yourself Será to. aquilo que você se entrega. How much more should the kingdom of heaven be that way? Quanto mais deve ser então com o reino dos céus? You in this place are called to the spheres of influence. Você aqui nesse lugar foi chamado para atingir as esferas de influência. Many of you are meant to bring the kingdom to places outside of the church. Muitos de vocês foram feitos para levar o reino para lugares fora da igreja. I would say most of you are. Eu diria, na verdade, a maioria de vocês aqui. To bring reformation and change Trazer transformação e reforma. when you leave this room. Quando você sai dessa sala. To bring revival and reformation Trazer avivamento e reforma. when you leave this room. Quando você sai dessa sala. This is what I believe the most of you are called to do. Na verdade, eu acredito que a maioria de vocês aqui é chamado para isso. Something is happening in this nation. Algo está acontecendo nessa nação. And I propose in the next 5 years, E eu digo para você que nos próximos 5 anos, things are going to look very different. as coisas no Brasil serão muito diferentes. That many of you are getting, as you get older, Muitos de vocês, enquanto envelhecem, what happens when you become 30 and 40 years old? o que vai acontecer quando você tiver 30 e 40 anos? What if you prepared now Por que que você não se prepara agora to take back, para assumir, to take hold, para segurar and to live out the word of the Lord over this e para nation? viver a palavra de Deus sobre essa nação? What if I told you that you would be in places of leadership and rulership in this nation? E se eu disser a você que você está em lugares de influência e liderança nessa nação? And I told you you have 15 years to prepare. E eu digo a você que você tem 15 anos para se preparar. What would you do? O que você faria? It's time. É o momento. You're it. Você é essa pessoa. And there's many more Existem muitos mais that when they look at the fire in your eyes, que quando eles olham para o fogo dos seus olhos, they're going to get courage. eles vão receber coragem. You won't fit in this room. Vocês não vão caber nessa sala. It's time É o momento for you to take personal para você responsibility assumir responsabilidade pessoal for every sphere para of influence in todas this as nation. esferas de influência dessa nação. This is what this ministry will be most known for. Esse ministério será mais conhecido pelo impacto nas esferas. What are the words of the Lord over your life? Quais são as palavras de Deus sobre a sua vida? The gifts and the talents inside of you. Os dons e os talentos que existem dentro de você. It's not the responsibility of anyone around you to make that happen. Não é a responsabilidade de ninguém ao seu redor fazer com que isso aconteça. It's not the job of the leaders to give you a place Não é o trabalho da liderança te dar uma posição to minister. para ministrar, But we're to go out mas você precisa sair and we're to live it, e viver isso, whether we ever have a microphone or not. você tendo um microfone ou não. See, some people are called to stand on a stage in a church, Algumas pessoas são chamadas para estar num púlpito em uma igreja, but most of you in here are not. mas a maioria de vocês aqui não são. Oh, you might stand on stages and preach, Talvez você fique em púlpitos e pregue, but you might stand in many places all over this nation mas você vai ficar em muitos lugares ao redor dessa nação and preach with your life. e pregar com a sua vida. We are meant to go into every part and make disciples. Nós fomos chamados para ir por todo mundo e fazer discípulos. To make disciples in education. Discípulos na esfera da educação, To make disciples in government. discípulos dentro do governo, To make disciples in agriculture. discípulos na agricultura, Make disciples in building the city. discípulos que irão construir uma cidade To be the hands and feet of para Jesus. ser as mãos e os pés de Jesus. You see, God has a dream. Deus tem um sonho, He has a dream for this Ele nation. tem um sonho para essa nação, And He has dreams for the nations of the earth. e Ele tem sonhos para as nações da terra, And He speaks His dreams to His friends. e Ele fala sobre esses sonhos para os seus amigos.
Instead of us always telling God what our dreams are, Ao invés de simplesmente nós falarmos a Deus quais são os nossos sonhos, instead of always telling God what our passions ao are, invés de falar a Deus as nossas paixões, I just want you to use me like this, God. Senhor, me use dessa maneira. What if we stopped E se nós pararmos and said, God, what's your dream? e falar para Deus, Deus, qual é o teu sonho? And how can I say yes to E it? como eu posso falar sim para Ele? Sometimes those dreams aren't anything like we think our calling is. Muitas vezes esses sonhos são completamente diferentes daquilo que nós pensamos que são os nossos chamados. I don't think Noah's passion was building a boat. Eu não acho que a paixão de Noé era construir barcos. This is one I want to give my whole life to. E é isso que ele entregou a vida dele. But one day he was going for a walk with Jesus. Mas um dia ele estava andando com Jesus, ele estaria andando com Deus. And Jesus shared his dream. E Jesus compartilha o seu And it sonho. was something that no one in the world had ever seen E yet. era algo que ninguém no mundo já tinha visto. And it changed the whole world. E aquilo mudou o mundo inteiro. What if Noah said, that's not my calling? E se Noé dissesse a Deus, esse não é o meu chamado? What if there were assignments and mantles E se existissem chamados e mantos that was waiting for those that would listen to the dream of God? que fossem liberados para aqueles que estão dispostos a ouvir os sonhos de Deus? And you thought you were called to be a worship E leader. você pensou que você havia sido chamado para ser um líder de But what if it adoração. was much more than that? Mas e se for muito mais do que isso? But what if you taking that job that doesn't make sense to your mind E talvez assumir aquele trabalho que não faz tanto sentido na sua mente to learn a skill set that you never thought of before? e aprender uma lista de talentos que você nunca imaginou que aprenderia. You're like, why, God? Por que, Deus? I'm getting you ready to rule and reign with me. Eu estou te preparando para reinar comigo. So many people that are used to change the world. Muitas pessoas que foram usadas para mudar o mundo. They didn't start out by thinking that's what they were going to do. Eles não começaram a fazer coisas tendo a certeza que seriam as coisas que eles foram chamados para fazer. They just walked in simple obedience to Eles Jesus. simplesmente andaram em uma simples obediência a Jesus. So even though he put callings and assignments on our life, Então, even though he put callings and assignments on our life, mesmo ele colocando chamados nas nossas vidas, we don't always know what we're doing. nós muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. He's writing the story. Ele está escrevendo a história. His plans are better for me than I could ever make. Os planos dele são muito melhor para mim do que eu poderia imaginar. And sometimes I could make my calling E às vezes eu penso que o meu chamado, an idol, às vezes eu transformo o meu chamado em um ídolo. because it's all about me becoming something. Porque é tudo sobre eu me tornar alguma coisa. And it becomes more about me E se torna mais a respeito de mim, and my passion a minha paixão, and what makes me come to aquilo que me life faz vivo. and me Eu, and me. eu. But I want to stand before the Lord and say, what's your desire? Mas eu quero estar diante do Senhor e falar, Deus, How qual can é I o seu change the world desejo? with you? Como eu posso mudar o mundo com você? What have you created me for that I could never even imagine? Pelo qual motivo o Senhor me criou que eu não poderia jamais imaginar? Many of you don't know my story. Talvez você não conheça a minha história. I was raised in the middle of the wilderness, like a farm. Eu fui criada no meio de uma fazenda, no meio do nada. No roads, Sem ruas, no planes, sem aviões, no people, sem pessoas. just my family. Somente a minha família. I was a little girl in the middle of the wilderness of Alaska. Eu era uma menininha no meio do Alasca. My parents didn't know Os Jesus. meus pais não conheciam Jesus. Doctors at one point told me that I was dying. Os médicos me disseram que eu iria morrer. I never thought Eu nunca pensei I would travel around the whole world que eu viajaria o mundo inteiro doing what I do today. fazendo o que eu faço hoje. And so many E times, tantas vezes the Lord asked me to do o things Senhor me pede para que eu faça coisas that I didn't want to do. que eu não gostaria de fazer. But when I got to the other side of it, Mas quando eu chego no outro lado da ponte, I was amazed. eu fico impressionada. I couldn't have even imagined this. Eu jamais poderia imaginar aquilo.
The plans that God has for you Os planos que Deus tem para você are far above and beyond são muito maiores anything that you could ask or do imagine. que tudo aquilo que você poderia imaginar e pedir. He wants to use you, Ele quer te usar, what He's put inside of you, aquilo que Ele colocou dentro de você. and He wants to add the Holy Spirit, E Ele quer adicionar o Espírito Santo, the power from on high, o poder dos altos. and He'll confound the wise. Sorry? He'll make the wise people they'll wonder, how could this have been? E Ele vai confundir os sábios através de você. Who is this person? Quem que é essa pessoa? He's always done it that way. Ele sempre fez dessa maneira. Who was this baby born in a manger? Quem que é esse bebê que nasceu em uma manjedoura? Isn't he the boy from Nazareth? Ele não é o menino de Nazaré? Who is this one coming up Quem é esse se levantando? out of Brazil? Quem é esse se levantando do Brasil? Lean in to the heart of God. Se aproximando do coração de Deus. I just want my life to bring glory to the Lord. Eu simplesmente quero que a minha vida traga glória a Deus. That at the end of my life, Que no fim da minha vida, no matter what I end up doing, independente daquilo que eu estiver fazendo, what God uses me for, aquilo que Deus estiver me usando, that my life would be an offering of giving Him glory. que a minha vida seja algo que vai oferecer e dar a Ele toda a glória. The more that we're looking at Jesus, the more we know what to do. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós sabemos o que nós deveremos fazer. The more that we look at Jesus, Quanto mais olhamos para Jesus, the more that we know how to walk in our callings. mais nós iremos saber como viver os nossos chamados. There is enough fire and passion in this room. Existe fogo e paixão suficiente nesse salão. There's enough gifts and talents. Existem talentos suficientes nesse salão. There's enough Jesus Existe Jesus suficiente nesse to salão change the culture of this nation. para mudar a cultura dessa nação. You are influencers. Você é um influenciador. You are leaders. Vocês são líderes. You are co-creators with God. Vocês são co-herdeiros de Cristo. How did you do it? Como que você fez isso? You have to take personal responsibility in Você- shifting the culture. Você precisa tomar a sua posição de responsabilidade para mudar uma cultura. You personally Você pessoalmente have to take responsibility precisa tomar responsabilidade for seeing the culture of a nation change. para ver a cultura de uma nação sendo transformada. How do you do that? Como que você faz isso? How do you change the culture of a community, Como você muda a cultura de uma comunidade, a family, de uma família? that everything that we would do would be a direct reflection of our personal relationship with Que Jesus. tudo que nós façamos deve ser um reflexo direto do nosso relacionamento com Jesus. There is no way that a person that is burning with the fire of God Não existe maneira alguma de que uma pessoa que queima com o amor de Deus isn't going to change everything around them. não mude tudo à sua volta. Fire changes things. O fogo muda coisas. So our personal relationship with Jesus Então o nosso relacionamento pessoal com Jesus is going to directly affect vai afetar diretamente the culture that we create and live in. a cultura que nós estamos vivendo. Ephesians 4:1. Efésios 4:1. I read this a minute ago, Eu li isso alguns minutos atrás. but I want to read that Passion Translation again. Mas eu quero ler aquela versão Passion. I plead with you to walk holy Eu imploro para que você ande como um santo, in a way that is suitable, the way that is appropriate de uma maneira que é apropriada to your high rank, para o seu chamado alto, given to you in your divine calling. que é entregue a você através da sua vocação divina. How do you change culture? Como que você muda uma cultura? By living a life Através de viver uma vida that is holy, que é santa, that matches your high rank que se equivale ao seu chamado, of the calling o chamado on your life. na sua vida.
A culture of loving one another, Uma cultura de amar uns aos outros, of unity, de unidade, of honor, de honra, of purity, de pureza, of discipline, de disciplina, of Jesus. de Jesus. Tonight I want to speak to this room, Essa noite eu quero falar para esse salão, not just as a group, não simplesmente como um grupo, not just as one room, não como para uma sala, not just as Vox, não simplesmente para o Vox, but a room of individuals, mas um salão de indivíduos uniquely and wonderfully made, que foram feitos de maneira única, called by God chamados por Deus, in one of the darkest hours e em uma das horas mais escuras, to call individuals para chamar indivíduos to rise up para se levantarem and take hold e assumirem of the reason that God created o you. motivo pelo qual Deus o criou. To take hold Assumir personally. pessoalmente. And if everyone did that, E se todos aqui fizerem isso, even if half of you did that, até mesmo se metade de vocês fizerem isso, something would shift and change. algo vai ser transformado. It's about what you look like É sobre aquilo que você se parece on Monday na segunda-feira, and Tuesday. na terça-feira, To take hold. para assumir. God calls groups of people, Deus chama grupos de pessoas, but groups are made of mas individuals. grupos são feitos de indivíduos. And He comes and He wants to interact with you as an E individual, ele quer interagir com você como um indivíduo, so that you know that you know that you know para que você saiba que você sabe e que você sabe. that you have just as much passion when you're not with everybody E else que você tenha tanta paixão mesmo quando você não está com o grupo todo. as you do when you're with everybody else. E você vai ter essa paixão quando você estiver com God todos. created us for community. Deus nos criou para a He comunidade. created us for family. Ele nos criou para a família. He loves it. Ele ama isso. And it takes us all working together. E isso nos leva a trabalhar todos juntos. But just as much, it takes us Mas individually, também Ele quer fazer isso de maneira individual. saying this is my responsibility Para que você diga, essa é a minha to say responsabilidade. yes to you. Para dizer sim a Ti. Not giving any excuse Não dar nenhuma desculpa. or waiting for someone else to make a way for me, Ou esperar para que outras pessoas abram um caminho para você. but starting with simple obedience in your daily life. começando através de uma simples obediência na sua vida. To have Jesus be a part of everything that I do. Para que Jesus venha fazer parte de tudo aquilo que nós fazemos. Sometimes we want so much. Sorry? Sometimes it's our desire so much Muitas vezes o nosso desejo é tão grande to have somebody recognize the call on our life. de alguém reconhecer o chamado de Deus nas nossas vidas. Now, I remember one time I was your age, E eu me lembro de um tempo onde eu tinha a sua idade. and there was a very well-known prophet that came. Existia um profeta muito conhecido que veio. And I've been prophetic my whole life, E eu fui profética a minha vida inteira. but I was from a small little town, Mas eu era de uma cidade muito pequena. and this person was very well known. E essa pessoa era muito conhecida. And they came to the ministry I was a part of, E eles vieram ao ministério que eu fazia parte. and I was even a leader. E eu era uma das líderes. That prophet never prayed for me. Aquele profeta nunca orou por mim. They never gave me a prophetic word. Eles nunca deram uma palavra profética They para never mim. noticed who I was. Eles nunca perceberam quem eu era. And I was sad. E eu estava triste. I was insecure. Eu estava insegura. And I asked my leader, E eu perguntei à minha líder, why didn't that prophet say anything? por que esse profeta não disse nada? And I remember my leader said this to me. E eu lembro do meu líder dizendo isso a mim. He says, has God told you? Ele disse, Deus falou com você? Has He spoke to you what you're called to? Ele já falou com você sobre aquilo que é o seu chamado? And I said, yes. E eu falei, sim. He says,
The reason that God did not allow that prophet to say E anything ele disse, a razão pelo qual Deus permitiu com que aquele profeta não falasse is nada because God wants you to be more confident in what He speaks to you. é porque Deus quer que você tenha mais confiança quando Ele fala com That você. you don't need a man to make a E way. você não precisa de homens para abrir caminho. And when the timing of God comes, E quando o tempo de Deus chegar, it will happen. vai acontecer. But you need to be secure Mas você precisa ser achado seguro. and just do what God has called you to do E simplesmente fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. before you ever stand up here. Antes de você ficar aqui em cima. Many of you in this room Muitos de vocês aqui nesse are salão waiting for your moment, estão esperando pelo seu momento. but your moment has come. Mas o seu momento já chegou. Your moment is now O seu momento é agora to take hold para assumir and to walk in simplicity. e andar em simplicidade. And you just wait. E você simplesmente vai esperar. You just wait to see what God will do. Simplesmente espere aquilo que Deus vai fazer. So what I want to pray for us as just a room tonight, Eu quero orar por vocês como para o salão todo essa noite. a room of individuals O nosso salão de indivíduos. for the Holy Spirit to come Para que o Espírito Santo venha and touch those gifts and callings within e us. toque esses talentos e dons e chamados dentro de nós. And for us to take hold, E para que nós venhamos assumir to say, God, I take e responsibility dizer, Deus, eu assumo responsabilidade for what you've created me for. para aquilo que o Senhor me criou. And I take E responsibility eu assumo to responsabilidade listen to your dreams, para ouvir aos seus sonhos, to see a nation changed. a fim de ver uma nação transformada. You can go to other places Você pode ir a outros lugares to be a part of what God is doing, para ser parte de algo que Deus está fazendo. or you can stay and create it here. Mas você vai, Or you can stay and create it here. ou você vai ficar e criar esse ambiente aqui. Sometimes God calls you to go, Às vezes Deus te chama para outros lugares, but a lot of times He calls you to stay mas muitas vezes Ele te chama para ficar and to see a nation e changed ver uma nação ser and transformada people sent out from that changed e nation pessoas sendo enviadas a partir dessa nação to change other nations. para transformar outras nações. Let's just stand together. Vamos ficar de pé. Do you believe this? Você acredita nisso? How many of you know that God has called you to spheres of influence? Quantos aqui sabem que foram chamados para as esferas de influência? How many of you know that God has called you to the nation of Brazil Quantos aqui sabem que foram chamados para a nação brasileira? to see things change, Para ver coisas transformadas. to see the kingdom come here? Ver o reino vindo aqui. If you feel like God is moving on your heart Se você sente que Deus está tocando no seu coração about what I'm talking about tonight, sobre aquilo que eu estou falando essa noite, I just want you to reach your hands out. eu quero que você simplesmente levante as suas mãos. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Here I am. Oh, here I am. Aqui eu estou. Holy Spirit, Espírito Santo, I can hear it. eu já posso ouvir. I can hear your voice. Eu posso ouvir a sua voz. And I make the choice Eu faço a escolha to grab a hold de assegurar
So here I am. Eis-me aqui. Oh, here I am. Eis-me aqui. Holy Spirit, I need your power. Eu preciso do teu poder. Holy Spirit, Espírito Santo, I know that it's my hour. eu sei que é o meu momento. Oh, here I am. Espírito Santo, It's time for me to stand. chegou o meu momento de se It's levantar. time for me to É rise. o tempo de me levantar. Holy Spirit, Espírito Santo, I need your power. eu preciso do seu poder. I need your power on my gift. Eu preciso do teu poder sobre os meus dons. I need your power on my Eu talent. preciso do teu poder sobre os meus talentos. I need your power Eu preciso do teu poder outside these walls. para fora dessas barreiras. I know that I am called Eu sei que fui chamado to see a transformation. para ver uma transformação. I know that I am called Eu sei que o Senhor me chamou to Brazil's reformation. para a reforma do Brasil. Oh, here I Eis-me am. aqui. I take a Eu stand. assumo meu lugar. I grab a hold. Eu assumo meu lugar. I grab a hold. Eu assumo meu lugar. Holy Spirit, come. Release your power. Vem com teu poder. Release your power. Libera o teu poder. Release your power. Libera o teu poder. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Courage and boldness. Coragem e ousadia. Courage and boldness. Coragem e ousadia. Here I am. Eis-me aqui. I'm gonna make a stand. I'm gonna make a stand. I'm gonna make a Eu stand. irei me posicionar. I'm not ashamed of the gospel of Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de I'm gonna Jesus. take it outside these walls. levar para fora I'm dessas not paredes. ashamed of the gospel of Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. Oh, I'm not ashamed of the gospel of Eu não me envergonho do Evangelho. Jesus. Reformation, transformation. Transformação. I'm not ashamed of the gospel. Eu não me envergonho do Evangelho. Nations gonna know. As nações saberão. The kingdom of heaven, it's gonna grow and grow and grow and E a grow. cultura dos céus irá crescer e crescer. So I'm moving from revival and I'm moving towards reformation. Então eu me movo a partir do avivamento para uma reforma. Moving out of a feeling
I'm moving out of feelings into transformation. You're not a feeling. You're not an emotion. Oh, you are God. Holy Spirit, I pray right now. Espírito Santo, eu oro agora For the power from on high. para que o poder do alto To begin to move us from the place comece a se mover aqui nesse lugar, of personal revival que nos leve a um relacionamento de avivamento pessoal, into national transformation. e isso nos leve a uma transformação, That we would live in continual personal revival. porque nós viveremos um avivamento contínuo, But that it would begin to take form. mas isso vai começar a tomar forma, To see this nation change. para ver essa nação ser transformada, And to see the nations of the earth around us. e as nações da terra ao redor de nós. Grip us, God. Grip us, God. Lay hold of us tonight. Segure-nos, ó Deus. Se o Espírito Santo está te tocando nesse momento, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Existem jovens que foram chamados para uma reforma. O Espírito Santo vai derramar o poder dele sobre talentos, pessoas que haviam deixado de lado os sonhos. Essa é uma noite de restauração de sonhos. Pode apertar bem aqui na frente, venha rápido, venha rápido. Levante as suas mãos. Comece a orar no Espírito. É você, Espírito Santo. É você, Espírito Santo. Ele te guia. Ele te guia. To release innovation. Eu sinto que Deus está liberando inovação. To see Brazil changed. Para ver o Brasil transformado. To see reformation. Para ver uma reforma. Some of you are called into education. Alguns foram chamados para educação aqui. Some of you are called into medicine. Alguns foram chamados para medicina. Some of you are called into construction. Alguns chamados para construção civil. And I believe that the Holy Spirit wants to bring ideas from heaven. E nesse momento o Espírito Santo quer trazer ideias dos céus. Keys from God. Chaves de Deus. To see these things change. Para ver essas coisas acontecendo. I believe that you are the generation. Eu creio que você é a geração that will live to see these things change. Que irá ver as coisas transformadas. So Holy Spirit, Espírito Santo, we ask you to come. Nós pedimos come. We ask you to release heaven. Libera os céus. We ask you to release the innovation of heaven. A inovação over every sphere of society. Sobre as esferas da sociedade. Over every place right now in Jesus' name. Em nome de Jesus. I pray for visions. Eu oro por visão. I pray for encounters. Eu oro por encontros.
dreams in the night. Sonhos durante a noite. Lord, I release a revelatory realm to be unlocked. Eu libero um novo nível no sobrenatural para ser destravado. For the purpose of innovation. Para o propósito de inovação. And the purpose of co-creating with you, E God. o propósito de co-criar com o Senhor, Deus. And Lord, I break man's idea of what success is. Eu quebro a ideia daquilo que o homem diz sobre o sucesso. And Lord, I release, God, E eu libero, Deus, box-breaking innovation. inovação que vai quebrar as caixas. I truly believe Eu realmente acredito the Lord has some surprises for some of you. que o Senhor tem surpresas para alguns de vocês. He says, if you ask me my dreams, Se você pedir para os sonhos dele, I will tell you. ele irá te contar. But once you know, Mas no momento que você conhece, everything can change. tudo pode mudar. It'll rearrange your life. Isso vai reorganizar a sua vida. He is a disruptive God. Ele é um Deus disruptivo. And some of you are about to be radically disrupted. E alguns de vocês estão prestes a romper. But it's going to be the greatest adventure with God you've ever known. Mas será a maior aventura com Deus que você já teve. Holy Spirit, do it. Espírito Santo, faça isso. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We're just going to spend a moment and let the band play. Nós iremos passar um momento enquanto a banda toca. And I truly believe some of you are going to hear the Lord right now. E eu realmente acredito que alguns vão ouvir o Senhor agora. The next step of obedience I truly believe some of you are going to hear the next step of obedience Alguns de vocês vão entrar num novo nível de obediência and partnering with God. e entrar em parceria com Deus.
habilidade. É a nossa habilidade de responder a palavra de Deus para as nossas vidas. Qual que é a palavra que Deus está derramando hoje na sua vida? Qual que é a palavra que Ele está derramando hoje? Senhor, obrigada porque hoje o Senhor derramou presentes nos nossos colos. Obrigada porque hoje o Senhor nos deu um novo nome. Obrigada porque hoje o Senhor renovou a sua aliança conosco. Não temas, não temas, não temas. Não é à toa que esse é o verso que mais se repete na palavra. Não temas. Seja lá aquilo que Ele falou hoje para você. Não temas. Porque Ele está com você, e com você, e com você, e com você. E a aliança dele continua se renovando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E não importa se você acha que é impossível, Ele faz o impossível. Ele é o Deus do impossível. Não importa qual seja a sua circunstância hoje. Você não fala para os seus problemas, você olha para os seus problemas e fala: quem é o seu Deus? Você olha para o tamanho do seu problema e fala: oh meu Deus! Meu Deus é o Deus do impossível. E é isso que eu acredito. E é nisso que eu vou. É nessa palavra que eu sigo. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos agora. E cante essa música mais uma vez. Is a movement. O Dunamis é um movimento. And I've been a part of movements for most of my life. E minha vida inteira eu já estive parte de movimentos. But movements move and they change. Mas movimentos eles se movem e eles se transformam. And sometimes God hides things. E muitas vezes Deus esconde coisas. Jesus was hidden as he grew. Jesus ele estava escondido enquanto ele crescia. And then all of a sudden, Mas de repente, everything changed. tudo se mudou. The Lord just showed me a picture O Senhor me mostrou uma visão. of God hiding a Reformation movement Deus escondendo um movimento de reforma inside of a revival movement. dentro de um movimento de avivamento. And he says, I've grown a revival movement, Ele falou assim: eu despertei e fiz crescer um movimento de avivamento, but I'm about to shift it mas eu estou prestes a transformar e fazer uma mudança, because the whole time porque o tempo inteiro was a Reformation movement inside era, of na it. verdade, dentro dele um movimento de reforma. You have had faith for revival, Vocês têm tido fé para avivamento, but I believe the Lord is releasing a faith mas eu creio que Deus está liberando uma fé for reformation. para reforma. But your generation has not seen this with your own eye. Mas a tua geração ainda não enxergou isso com seus olhos. You've heard stories. Você escutou histórias. You've seen revival. Você já viu e assistiu avivamentos. So it's easier to believe for. Então é mais fácil você ter fé nisso. But you're going to see reformation Mas você está prestes a ver reforma and transformation. e transformação. But it's through your lives. Mas é através da tua vida. I feel like the Lord is pulling back a veil Eu creio que Deus está, na verdade, tirando um véu to reveal the army that's been there the whole para time. trazer a revelação e aparência um exército que esteve lá o tempo inteiro. The surprise of God A surpresa de Deus is in your generation. está dentro da tua geração.
And now is the time E agora é a hora for the transition. para transição. And I prophesy it. E eu profetizo I agora. declare it in the name of Eu Jesus. declaro agora em nome de Jesus That dunamis is in a shift que o movimento Dunamis está numa transição, from revival to reformation. saindo de avivamento para reforma. That He has built it big enough Que ele já construiu isso para ser grande o that the suficiente. momentum cannot be stopped. Que o embalo agora não pode ser parado. You have the favor of God. Você já tem o favor de And Deus. you have the favor of E man. você também tem o favor dos homens. So in the name of Jesus, Então agora no nome de Jesus, I release faith eu libero fé agora for reformation. para a reforma. Pode abaixar as suas mãos, só olha para mim aqui. A Amy é uma amiga nossa que já tem andado comigo, com a Júnia há algum tempo. E ela é uma profetisa, ela é uma serva de Deus. E eu já vi até o próprio fundador da Jocum parar para escutar o que ela tem para falar, porque ela reconhece a Amy como uma profetisa de Deus. Um dos meus grandes amigos que eu considero um dos maiores profetas hoje é o Sean Boltz. Eu conheci a Amy na sala da casa do Sean Boltz. E eu lembro do Sean Boltz escutando aquilo que Deus tinha para falar através da boca dela. Eu conto tudo isso porque eu não levo de maneira leviana o que ela está falando. Quando ela desceu aquela da escada, ela trouxe linguagem para coisas que eu tenho sentido faz mais de 2 anos. Há 2 anos eu estou sentindo algumas coisas que eu não consigo ter linguagem para descrever. E ela trouxe toda a linguagem para mim. Eu falei, é isso. E enquanto ela falava, eu vi um cavalo, eu tive uma visão. Enquanto ela estava falando, eu tive uma visão. Eu vi um cavalo de Troia. E era um cavalo de Troia entrando dentro da fortaleza do inimigo. E o Senhor começou a falar comigo. Isso aí é o Dunamis. Agora, deixa eu só falar uma coisa. E eu estou falando isso bem agora no horário 22, que tem sido a referência, a chave para nós nessa época. Isaías 22, a chave de Davi. Mas vamos lá. E eu não estava planejando vir aqui, que eu ia dormir hoje, mas não consegui pegar no sono, porque eu tenho que acordar cedo amanhã. Eu falei para a Júnia, vou passar lá e depois eu volto. Deus tinha isso arquitetado. Eu sei que nós somos Vox, isso aqui parte da Monte Sião, mas não tem como negar que o mesmo DNA está fluindo no Dunamis e aqui na Monte Sião. Então esqueça as nomenclaturas, foca naquilo que o Espírito Santo está falando. O Dunamis não é um movimento de avivamento. Nunca foi. E eu posso falar porque eu que recebi a visão do Dunamis. Quando Deus falou comigo sobre o Dunamis, eu estava numa crise pessoal, lendo livros comunistas de esquerdismo, morando numa favela islâmica na Índia, tendo uma crise falando quem vai fazer alguma coisa sobre as questões de justiça social. Meu herói na época, depois de Jesus, era Che Guevara. Eu falo isso para expressar a minha confusão na época com 22 anos de idade, porque dentro de mim eu tinha fome e sede de ver justiça. Mal sabia eu que eu estava me alimentando de uma justiça deturpada por engano. Saberia isso mais tarde. Mas no meio de todo esse processo eu comecei a falar, Deus, se um dia nós formos ver alguma transformação, e eu lá morando na Índia com o Jocum fazendo missões, falava, tem que partir das universidades. Nós nunca, ou melhor, a visão do Dunamis não partiu das universidades para fazermos avivamento. Começou nas universidades para fazer reforma. Faz sentido o que eu estou falando? Mais tarde o Senhor foi alinhando as minhas ideologias. Eu fui vendo o quanto de anticristão eram essas filosofias que eu estava lendo. Eu fui filtrando aquilo, eu fui alinhando aquilo que seria a verdade do coração de Deus para a justiça, para a paz e para o amor e alegria, que nada mais é do que o reino invadindo a terra. Eu não acredito no avivamento onde corpos ficam estendidos pelos chãos ao redor do Brasil, porque até agora nós tivemos isso. E até o dia de hoje, 30 policiais já foram mortos no Rio de Janeiro. Se você está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, você tem que começar a questionar algumas coisas. Se você está acompanhando o que está acontecendo em Brasília, você tem que começar a questionar alguma coisa. O que adianta? O que adianta nós termos tantas conferências evangélicas com tantos jovens
evangélicos lotando as conferências, se nós não vamos ver uma reforma social que vai refletir o reino de Deus na terra. Que tipo de evangelho é esse que só para com o corpo estendido no chão? Então o Dunamis nunca foi a respeito de avivamento, sempre foi a respeito de reforma. Deixa eu te falar o que é o avivamento. O avivamento é o início de uma reforma. O avivamento é o cavalo de Troia. Quando eu cheguei aqui em 2008 e eu comecei a me reunir com o André Tanak e o Felipe Borges e tinha o Mococa e a Larissa, a gente começou a conversar. O que é isso? Eu sabia, eu tenho que fazer esse negócio, que eu não sabia que era um cavalo de Troia, mas eu tenho que fazer esse negócio chamado Dunamis, muito atraente. Vamos ser nós, jovens, na nossa linguagem, mas vamos focar na estética, vamos focar na relevância, vamos fazer música boa, vamos fazer a coisa esteticamente boa, vamos ir lá por design, mas tudo isso não era a nossa essência, e nunca foi, e até hoje não é. A nossa essência mesmo, deixa eu falar, se eu tiver que botar um terno e gravata e falar um português formal para ver minha nação transformada, eu faço isso. Eu não vejo isso como um ataque à minha identidade, porque eu já sei quem eu sou. Eu não sou descolado, também não sou executivo, não sou político, eu sou filho de Deus, eu não preciso me provar com nada. Então nós sabemos o que nós somos. Se a gente não começar a levantar Daniéis na nossa geração, Estéres na nossa geração, se nós não começarmos a levantar Josés na nossa geração, aí sim a missão do Dunamis está falida e fracassada. Mas nós já estamos começando a ver algumas dessas pessoas se levantarem. Tem gente que já está entrando na política, que saiu do nosso movimento. Tem gente que já está no meio executivo, que saiu do nosso movimento. Temos ativistas sociais que saíram do nosso movimento. Então nós já estamos começando a ver esse cavalo de Troia que todo mundo pensa. Dunamis é aquela galerinha descolada com o som da hora e os caras oram em língua no microfone. Isso é só o cavalo de Troia. A gente precisa entrar para depois sair do cavalo de Troia. Quando a gente sair do cavalo de Troia, você vai ver que vai sair do cavalo de Troia acadêmicos, você vai ver que vai sair do cavalo de Troia políticos, você vai ver que vai sair do cavalo de Troia bons maridos e boas esposas, você vai ver que vai sair dentro daquele cavalo cientistas, pastores, missionários, ativistas sociais. Você vai ver que vai sair de lá executivos, vai sair publicitários, cineastas, vai sair atletas. Você tem que entender que nós já estamos indo isso há 10 anos. Não é sustentável nós fazermos cultos com boa música, uma palavra boa, apelo e cai todo mundo para o chão e todo mundo treme debaixo da unção por mais de 10 anos. Tem que ter uma sequência. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem que ter uma sequência. E para você que está chegando agora com 18, 19 anos, dê graças a Deus porque você já está chegando com uma coisa que já está traçada. E você vai ter mentores. Quando a gente começou isso, a gente não tinha nem mentores. É cada um, a gente vai na raça, a gente vai, escuta o Espírito Santo, dá o passo de fé e ele que era o nosso mentor. Hoje você vai continuar tendo o Espírito Santo como teu mentor, mas você já está começando a ver jovens líderes se levantando, falando: cara, eu sou 8 anos mais velho do que você, eu sou 5 anos mais velho do que você, eu já passei por isso, vem cá, é pra cá, deixa eu te apresentar para aquela pessoa, vou abrir aquela porta para você. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu quero que você tenha uma visão de um cristianismo que é além do que uma manifestação espiritual. Tenha uma visão de um cristianismo que é mais do que uma frenesi emocional dentro de uma igreja evangélica. O reino de Deus é maior do que isso. O Senhor está querendo reestruturar aquilo que você julga ser espiritual. Faz sentido, gente? Às vezes algumas manifestações, isso é espiritual. Cara, isso aí era espiritual quando você estava na 8ª série, você já está na faculdade, muda. Exige algo mais de você. O Senhor está levantando hoje Daniéis, Josés, Estéres, sabe, eu creio que o Senhor está levantando reformadores. E deixa eu terminar dizendo só mais uma coisa. Eu falo isso de uma pessoa que morei fora do Brasil por 11 anos. Deus teve que me tirar do Brasil por 11 anos para me mostrar que na verdade eu tinha que fazer alguma coisa aqui. Sabe, eu quero falar para você, assim, o avivamento está na outra terra. Não está, está aqui. Você está no epicentro do avivamento. Tem coisas que a gente pode aprender lá fora, com certeza. Toda hora eu estou em contato com pessoas que estão aprendendo lá fora. Mas deixa eu falar uma coisa, sabe,
o que vai transformar o Brasil são brasileiros. O Senhor está trazendo pessoas como a Amy, como o Andy, como o Phil. São pessoas para trazer, eles são amigos, são irmãos, eles vêm para aliar, mas a transformação está com você. A transformação está com você. Deixa eu falar uma coisa. Vocês conhecem o meu pai espiritual, o Dr. Kingsley Fletcher? Ele é lá do país de Gana, na África, e eu por todos os anos, eu conheço ele desde 2003, eu caminho com ele fala para mim: quem vai mudar a África não são os homens brancos. Os homens brancos podem nos ajudar, nos capacitar, mas a transformação da África está nas mãos dos africanos. A reforma do Brasil está nas mãos dos brasileiros evangélicos que reconhecem o chamado de Deus em suas vidas, que entendem. Não tem nada de errado você olhar para fora para ser capacitado, mas a tua missão é você transformar o Brasil. Sabe, eu tenho questionado porque eu tenho recebido propostas e convites para pregar lá fora, mas que moral eu tenho para pregar num lugar se eu não estou vendo alguma coisa acontecer na minha casa? Eu quero que Deus ponha uma indignação santa no teu coração, porque tem uma das coisas que os sociólogos falam que está acontecendo, que está indo contra o desenvolvimento da África, se chama brain drain. Brain drain, o que é isso? É quando tem um dreno das melhores e mais brilhantes mentes da África que estão hoje nos países de primeiro mundo. Deixa eu falar para você que sente o chamado ministerial. Eu não estou falando que você não pode sair daqui para as nações, porque eu sei que Deus vai levantar brasileiro para as nações, mas uma coisa eu também sei, que Deus vai levantar brasileiros para o Brasil. E chega um momento que você tem que ter um pouco mais de orgulho do Brasil, além do que só Copa do Mundo. E nessa época de Copa do Mundo eu tenho pensado muito sobre isso. Deus, eu tenho orgulho do quê do meu país? E o Senhor está falando assim: será que em 30 anos você consegue sonhar o Brasil diferente? Será que em 20 anos você consegue sonhar o Brasil diferente? Quando eu converso com pessoas que viram a Coreia em 40 anos sair de um país de terceiro mundo para um primeiro mundo, países como Singapura em 30 anos de terceiro mundo para primeiro mundo, eu sei que a minha mensagem não é muito popular no meio evangélico, mas o Dunamis em 2008 nunca foi popular. Hoje a gente é, que legal o Dunamis, antigamente não era, e o que me incomoda é que hoje a gente é bem maneiro. Então eu quero te desafiar a você começar a pensar diferente. Eu quero desafiar você a orar de maneira diferente. Você começar a pensar: Deus, quem sabe o avivamento não está na Austrália ou lá na Califórnia. Quem sabe o avivamento está aqui dentro. Quem sabe eu tenho que construir esse negócio. Quem sabe eu tenho que começar a me capacitar. Não tem nada de errado você ir lá fora, mas contanto que você saiba que você tem um dever em casa. Você é a resposta. O Espírito Santo de Deus dentro de você é a resposta do Brasil. Por mais que eu esteja orando que o STF dia 4 venha fazer alguma coisa, eu sei que a minha esperança está em Deus. Eu sei que a minha esperança está na minha geração. Se a gente começar a acordar, se nós brasileiros começarmos a despertar, nunca antes na história do cristianismo no Brasil tem tantos jovens evangélicos. Nunca antes na história do cristianismo no Brasil nós temos tantos jovens evangélicos. Faz alguma coisa, cara. Pensa alguma coisa. Vai ler tua Bíblia. Sonha, ora, jejua. Faça algo que é contra a cultura. Levante sua mão onde você está. Eu vou fazer uma oração. E eu creio que se você tiver fé, Deus vai incutir algo no teu coração. Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor vai estar alargando a nossa mente agora. Alarga a nossa mente, Pai, além do estereótipo do que é um avivamento, além daquilo que é clichê evangélico. Quebra essa religiosidade. Tem muitos de vocês que pensam que você não é religioso. Você é o mais religioso. Você pensa que você sabe o que é ser evangélico. Você é um fariseu. Você tem que, se o Espírito Santo está trazendo convicção, se arrependa agora. Comece a falar: Deus, eu quero abraçar aquilo que é novo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero já rotular o que é o mover de Deus. Os
fariseus, eles rotularam o que seria a vinda do Messias. Tem muitos de nós que já estamos rotulando aquilo que seria o avivamento. Ó Deus, apaga tudo. Eu sou uma folha em branco. Escreva da maneira que o Senhor quiser. Escreva da maneira como o Senhor quiser hoje à noite, Deus. Comece a falar agora: Pai, eis-me aqui. Pai, eu oro agora, Senhor, que o Senhor vai pôr uma indignação santa em cada coração aqui. Eu peço, Pai, que o Senhor vai pôr uma indignação santa, até que nós venhamos ver a justiça correndo pelas ruas do nosso país, até que nós venhamos ver, Senhor Deus, a paz entrando em cada canto do nosso Brasil. Pois, Senhor Deus, uma indignação santa, Deus. Pai, que nós não venhamos viver um evangelho que é totalmente utópico, pensando que algo vai acontecer lá na terra do sei lá do que, quando em casa nós temos uma missão a fazer. Eu peço agora, Pai, que o Senhor vai estar trazendo, Pai, um espírito de reforma latente em nossos corações, latente em nossos corações. Pega uma pessoa do teu lado e começa a declarar: espírito de reforma. Começa a declarar agora: espírito de reforma. Declare um avivamento sustentável, um avivamento mais profundo, um avivamento que vai incutir numa mudança social. Abre tua boca, começa a orar agora onde você está. Abre tua boca, começa a fluir agora no Espírito. Continue orando, continue orando. Continue fluindo no Espírito. Eu vejo o Senhor derramando plantas, projetos, estratégias, empresas. Você nasceu para um tempo como esse. Você nasceu para um tempo como esse. Assuma a sua responsabilidade. Se você não se levantar, o socorro virá de outra parte. É a sua responsabilidade. É o seu papel. Ó Deus, levanta reformadores entre nós. Novos homens como William Wilberforce. Pai, essa noite nós clamamos: levanta aqueles que vão reformar a política e o governo no Brasil. Nós trazemos o nosso país diante do Senhor e nós dizemos que é o Senhor que reina, é o Senhor que reina. Se você sente um chamado para política e governo, levanta suas mãos bem alto, e se você está perto dessa pessoa e põe as mãos sobre essa pessoa, nós oramos: Espírito Santo, põe em nosso coração um fogo maior ainda pela reforma no Brasil, reforma no nosso governo agora em nome de Jesus. Nós declaramos falido todos esses planos de corrupção. Nós declaramos o fim da impunidade no nosso país, o fim das guerras dentro do nosso país. Nós dizemos: não mais essas mortes, não mais essas vidas que são perdidas todos os anos por violência, por fome, por miséria. Nós chamamos o reino de Deus de paz, justiça e alegria, prosperidade, prosperidade sobre o Brasil agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que foge do teu plano original, nós dizemos agora: se alinha agora, se alinha agora. Nós trazemos alinhamento, alinhamento agora em nome de Jesus para o Brasil. Senhor, nós chamamos o alinhamento.
O alinhamento agora, comece a dizer, Senhor, eu declaro alinhamento sobre o Brasil. Eu declaro sobre São Paulo o alinhamento de acordo com a tua vontade perfeita, em nome de Jesus. Nós clamamos por esse avivamento e esse alinhamento agora, em nome de Jesus. Nós chamamos o teu reino sobre São Paulo, nós chamamos o teu reino sobre Morumbi, nós chamamos o teu reino sobre Paraisópolis agora. Senhor, nós dizemos, todas as comunidades desse país sendo cheias da tua presença, todos os lugares onde existe pobreza sendo cheios da tua riqueza e do fluir do teu Espírito agora. Nós chamamos, ó Deus, os reformadores, levante agora, levante entre nós, eis-nos aqui, ó Deus, eis-nos aqui para reformar o Brasil em nome de Jesus. Levante suas mãos agora. Mais Espírito Santo. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Recebe isso. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Yes. Você e ele agora, você e ele. Pense em tudo que você falou aqui hoje, pense em tudo que você recebeu, em tudo que o Espírito Santo te incomodou agora, aquilo que você precisa tomar responsabilidade, aquilo que você vai ter que deixar de lado, as amizades que você vai ter que deixar de lado, tudo aquilo que você vai ter que mudar. Senhor, nós recebemos a Tua palavra hoje e nós assumimos a responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eu sinto o Espírito Santo começando a te mostrar alguns passos práticos agora, nesse exato momento. Fica com seus olhos fechados. Começa a receber. Ai, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra que falou no nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje, Jesus. Que o nosso coração seja essa terra fértil, Pai, para tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que nós recebemos. Todas as palavras, Senhor, nada vai se perder, Pai. Nada vai se perder, Jesus. Nós estamos saindo de uma esperança e nós estamos entrando num tempo de fé. Nós não apenas vamos esperar algo acontecer, mas nós vamos crer pela fé que algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo nas nossas vidas, algo já está acontecendo no nosso país. E nós queremos fazer parte disso, Jesus. Nós queremos fazer parte disso, Jesus. Começa a falar para Ele, eu quero fazer parte disso, Jesus. Eu quero fazer parte disso, Jesus. Usa-me, usa-me. Eu tomo responsabilidade agora. Aleluia. Yes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dudu pediu pra não esquecer de... Come on. Shakatara babababa.
É o seu momento. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Levanta sua voz. Levanta sua voz. Nascemos para essa hora. Envia-nos, Deus, como uma voz nos levantando. Que a tua vida ergue esse exército. E o teu Espírito em nós. Nascemos para essa hora. Sim, Senhor. Nenhuma voz nos Aleluia! Eu sinto uma alegria vindo nesse momento. E é uma alegria com o futuro que te espera. Porque o seu futuro é brilhante. O seu futuro é brilhante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O teu futuro é brilhante e Deus conta com você. Ele conta com você. Amém. Glória a Deus. Dê a salva de palmas a Jesus.